Aqui não é lugar para curioso pobre. As palavras saíram da boca de Débora como veneno, direcionadas a um menino negro de apenas 12 anos que admirava os carros esportivos com os olhos brilhando de paixão. Mateus não imaginava que sua primeira visita à loja do pai adotivo se tornaria um pesadelo de humilhação e preconceito. Mas o que essa vendedora arrogante não sabia é que aquela criança guardava um segredo que mudaria tudo. O que você faria se fosse esse menino? Fique até o final, porque essa história vai te emocionar de uma forma que você nunca imaginou. A história de Mateus começou nas ruas frias de São Paulo, onde um menino negro de apenas 9 anos dormia em papelões, sonhando com os carros que via passar pela avenida. Órfão desde pequeno, ele tinha uma obsessão diferente de outras crianças da sua idade. Enquanto outros meninos brincavam de futebol, Mateus decorava revistas de carros que encontrava no lixo, memorizando cada detalhe técnico, cada especificação, cada modelo lançado no mercado. Durante 3 anos, viveu pulando de abrigo em abrigo, mas sempre com aquela paixão ardente por automóveis. Os educadores ficavam impressionados quando ele explicava a diferença entre um motor V8 e um V12, ou quando descrevia perfeitamente o sistema de suspensão de uma Ferrari. Era como se aquele conhecimento fosse sua forma de escapar da realidade dura que enfrentava todos os dias. Há apenas 3 meses, sua vida mudou completamente. Roberto Silva, um empresário de 45 anos, dono de uma das maiores concessionárias de carros de luxo da cidade, visitava regularmente o orfanato onde Mateus estava. Durante uma dessas visitas, ficou fascinado ao ouvir o menino explicar detalhadamente as características de seu Mercedes-Benz para outras crianças. Não era apenas conhecimento decorado, era pura paixão. Roberto e sua esposa, Marina, não tinham filhos. Tentaram por anos, fizeram todos os tratamentos possíveis, mas não conseguiram realizar o sonho de ser pais. Quando conheceram Mateus, sentiram uma conexão imediata. Não foi piedade ou caridade, foi amor à primeira vista. Viram naquele menino inteligente e apaixonado por carros a família que sempre quiseram formar. O processo de adoção foi rápido. Roberto usou sua influência para acelerar os trâmites legais e, em poucos meses, Mateus estava morando em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. A adaptação foi surpreendente. O menino, que antes dormia no frio da rua, agora tinha seu próprio quarto, decorado com pôsteres de carros esportivos que Roberto fazia questão de comprar. Marina se derretia toda vez que Mateus a chamava de mãe. Roberto ficava emocionado quando o garoto o chamava de pai e corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho. Era uma família que se completou de uma forma mágica, como se sempre tivessem sido destinados a ficarem juntos. Durante esses 3 meses, Mateus ouviu muito sobre o negócio da família. Roberto contava no jantar sobre os carros que chegavam na concessionária, sobre os clientes especiais, sobre os lançamentos. O menino absorvia cada palavra, fazendo perguntas inteligentes que surpreendiam até mesmo o pai empresário. Era nítido que aquela paixão por carros estava no DNA do garoto, mas havia algo que Mateus ainda não tinha feito: conhecer pessoalmente a concessionária do pai. Roberto sempre prometia levá-lo, mas a agenda corrida não permitia. Em breve, filho, vou te mostrar tudo, dizia sempre. Mateus esperava ansiosamente por esse dia, imaginando como seria pisar naquele lugar mágico, cheio dos carros mais incríveis do mundo. Naquela manhã de terça-feira, Roberto saiu cedo para uma reunião importante em outra cidade. Marina tinha compromisso no salão de beleza. Mateus, em período de férias escolares, ficou com a babá, Dona Conceição, uma senhora carinhosa que cuidava dele quando os pais não estavam. Foi quando a curiosidade falou mais alto. Mateus sabia o endereço da concessionária de cor. Havia decorado depois de ouvir tantas vezes o pai falar. Decidiu que era chegada a hora de conhecer o lugar que tanto ouvia falar.
Pegou sua mesada, chamou um Uber e seguiu para realizar um sonho: conhecer pessoalmente o império automobilístico do seu pai. Durante o trajeto, seu coração batia acelerado de ansiedade e alegria. Finalmente, veria de perto todos aqueles carros incríveis que Roberto descrevia. Finalmente, conheceria o lugar onde seu pai trabalhava, onde construiu o sucesso que permitiu dar uma nova vida a ele. Mateus não conseguia nem imaginar que essa visita dos sonhos se transformaria no pior pesadelo da sua vida. Quando Mateus desceu do Uber em frente à concessionária Silva Premium Motors, seus olhos brilharam como duas estrelas. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com uma fachada moderna que gritava luxo e sofisticação. Através dos enormes painéis de vidro, ele podia ver os carros dos seus sonhos: Ferraris vermelhas, Lamborghinis amarelas, Porsches prateados, Mercedes-Benz pretos reluzentes. O menino entrou pela porta principal e imediatamente sentiu o cheiro característico de carro novo, misturado com o perfume caro que impregnava o ambiente. O piso era de mármore brilhante. As luzes eram estrategicamente posicionadas para destacar cada curva dos veículos expostos. Era exatamente como ele havia imaginado, só que 1000 vezes melhor. Mateus caminhou devagar, como se estivesse em um museu sagrado. Seus olhos percorriam cada detalhe dos carros, desde os faróis em LED até as rodas de liga leve. Ele sabia o nome de cada modelo, conhecia o preço de cada entendia as diferenças técnicas entre eles. Era como se finalmente estivesse em casa. Parou em frente a uma Ferrari 488 GTB vermelha que custava mais de 2 milhões de reais. Passou a mão delicadamente na lataria, admirando o brilho perfeito da tinta. Conhecia cada especificação técnica daquele carro. Motor V8 biturbo de 3,9 litros, 670 cavalos de potência, aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. Para ele, aquilo não era apenas um carro, era uma obra de arte em movimento. Que menino é esse? A voz cortante veio de trás dele. Mateus se virou e viu uma mulher loira de aproximadamente 35 anos, vestindo um terno branco impecável e salto alto que fazia eco no mármore. Era Débora, a vendedora mais experiente da concessionária, conhecida tanto pelas suas altas vendas quanto pela sua personalidade arrogante e preconceituosa. "Oi, tia! Que carro lindo, né?" respondeu Mateus com um sorriso inocente, seus olhos ainda brilhando de admiração. "É uma Ferrari 488 GTB. Tem um motor V8 biturbo que desenvolve 670 cavalos. O pai falou que vocês receberam uma nova remessa da Itália semana passada." Débora franziu o senho, incomodada não apenas com a presença do menino, mas com o fato dele demonstrar conhecimento sobre os carros. Na cabeça preconceituosa dela, uma criança negra não deveria nem estar ali, muito menos saber sobre veículos de luxo. "Menino, sai daí. Não pode ficar tocando nos carros. Esse carro custa mais de 2 milhões de reais. Uma só risquinho e já era." Sua voz era áspera, carregada de antipatia. "Onde estão seus pais? Criança não pode andar sozinha por aqui." "Meu pai está viajando a trabalho, mas ele trabalha aqui. Eu queria conhecer onde ele passa." "O dia." Mateus respondeu com educação, mesmo sentindo a hostilidade na voz da mulher. "Eu adoro carros, sei tudo sobre eles. Essa Ferrari tem câmbio automático de 7 velocidades e tração traseira. A velocidade máxima é de 330 km/h. Para com essa história, menino. Você acha que eu nasci ontem?" Débora cruzou os braços, olhando Mateus de cima a baixo com desprezo. "Sei muito bem de onde você vem e o que você quer aqui. Já vi muito moleque igual a você tentando se dar de esperto." Outros funcionários começaram a observar a cena. Alguns pareciam desconfortáveis com o tom da conversa, mas ninguém tinha coragem de confrontar Débora, que era conhecida por seu temperamento difícil e pela proteção que recebia da diretoria devido às suas altas vendas.
Mateus não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. A alegria que sentia ao entrar na concessionária estava sendo substituída por uma sensação ruim no estômago. Mesmo assim, sua paixão pelos carros falou mais alto. Tia, a senhora conhece a nova Lamborghini Huracan que chegou? Perguntou, apontando para um carro amarelo vibrante alguns metros adiante. Ela tem motor V10, aspirado de 5,2 litros. É diferente da Ferrari, porque usa tração integral ao invés de traseira. O sistema de suspensão adaptativa permite... Chega! Gritou Débora, fazendo vários clientes olharem em direção a eles. Para de fingir que entende dessas coisas. Você acha que eu sou boba? Moleque da... Sua idade só conhece essas coisas se for para roubar. As palavras de Débora ecoaram pelo showroom como um tapa na cara. Mateus sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos, mas tentou se manter firme. Outros clientes sussurravam. Entre si, alguns claramente incomodados com a situação, outros concordando silenciosamente com a vendedora. Eu não sou ladrão, tia. Eu só gosto muito de carros. Desde pequeno eu... Mateus tentou se explicar, mas foi interrompido. Desde pequeno você... O quê? Aprende a roubar? Débora riu de forma cruel. Olha, garoto, eu trabalho aqui há 10 anos. Já vi de tudo nessa vida. Sei muito bem qual é a sua. Para de bancar o santinho e sai daqui antes que eu... Chame a segurança. A crueldade nas palavras de Débora estava destruindo o coração de Mateus, pedacinho por pedacinho. Aquele que deveria ser o dia mais feliz da sua vida estava se transformando no pior pesadelo que ele poderia imaginar. E o pior ainda estava por vir. A situação estava escalando rapidamente e Débora parecia sentir prazer em humilhar Mateus na frente de todos. Cada palavra que saía da sua boca era como uma lâmina afiada direcionada ao coração da criança. Os outros funcionários observavam a cena em silêncio, alguns claramente desconfortáveis, mas nenhum com coragem suficiente para intervir. Escuta aqui, moleque. Débora se aproximou de Mateus, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Eu não sei que história você inventou. Na sua cabecinha, mas aqui não é parquinho. Esses carros custam mais do que você e sua família inteira vão ganhar em 10 vidas. Mateus recuou um passo, sentindo o coração bater descompassado. As lágrimas que tentava segurar começaram a escapar, mas ele ainda tentava manter a dignidade. Tia, eu não estou mentindo. Meu pai realmente trabalha aqui. O nome dele é Roberto Silva. Ele é... Roberto Silva? Débora soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou por todo o showroom. Agora, você quer me dizer que é filho do dono da concessionária? Que criatividade! E eu sou filha da rainha da Inglaterra. Vários clientes pararam de olhar os carros para prestar atenção na confusão. Uma senhora elegante, vestindo roupas caras, se aproximou de Débora e sussurrou. Essa criança não deveria estar aqui sozinha. Onde está a segurança? Exatamente o que eu estava pensando, dona Margarete, respondeu Débora, sentindo-se apoiada. Hoje em dia os pais não educam mais os filhos. Deixam soltos por aí, inventando histórias, perturbando pessoas decentes. Mateus ouviu o comentário e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meus pais me educaram, sim. Eles me ensinaram a respeitar todo mundo, a ser educado, a... Seus pais? Débora interrompeu com uma risada cruel. Qual deles está na cadeia e qual está no crack? Porque criança como você só pode vir de família desestruturada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os clientes que apoiavam Débora ficaram chocados com a crueldade da frase. Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. As palavras sobre sua família adotiva, que ele amava tanto, sendo atacadas daquela forma, foi o golpe mais baixo que ele poderia receber. Minha família não é desestruturada, Mateus conseguiu dizer entre soluços. Meu pai e minha mãe me amam muito.
Eles me deram tudo, me ensinaram sobre carros, me... Para de mentir! Débora gritou, perdendo completamente a compostura profissional. Eu estou cansada dessa palhaçada. Você acha que eu sou idiota? Moleque preto, mal vestido, inventando que é filho de empresário rico? As palavras racistas de Débora caíram como uma bomba no ambiente. Alguns funcionários baixaram a cabeça de vergonha, outros clientes se entreolharam desconfortavelmente. Carlos, um vendedor jovem que trabalhava ali há 2 anos, deu um passo à frente, claramente incomodado. Débora, acho que você está exagerando. O menino não fez nada demais, só estava olhando os carros. Tentou intervir. Carlos, você não. Se mete! Débora se virou para ele como uma fera. Eu tenho 10 anos de experiência aqui. Sei reconhecer problema quando vejo. Esse moleque é um pivete disfarçado e vocês são trouxas se não percebem. Mateus estava tremendo, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Mas mesmo destruído emocionalmente, sua paixão pelos carros ainda era mais forte. Com a voz embargada, ele tentou uma última vez. Tia, eu juro que não sou mentiroso. Eu realmente conheço carros. Quer que eu fale? Sobre aquela Porsche ali, é uma 911 Turbo S, motor boxer de 3,8 litros, 650 cavalos. Chega dessa palhaçada. Débora explodiu de vez. Foi quando ela pronunciou as palavras que ficariam marcadas para sempre na memória de todos que estavam presentes. Aqui não é lugar para curioso pobre. Você acha que isso aqui é museu? É circo? Sai daqui agora antes que eu chame a polícia. O impacto das palavras foi devastador. Mateus parou de chorar por um momento, como se tivesse entrado em choque. Outros funcionários baixaram a cabeça de vergonha. Até mesmo Dona Margarete, que antes apoiava Débora, pareceu se arrepender quando viu a crueldade extrema da situação. Débora, agora você passou dos limites, murmurou Carlos. Mas sua voz foi baixa demais para ter impacto. Débora, percebendo que havia toda uma plateia assistindo, decidiu dar o show final da sua crueldade. Apontou o dedo para Mateus e continuou. Olha bem para mim, moleque. Esse lugar é para pessoas de classe, pessoas que podem comprar esses carros, não para pivete que provavelmente nem sabe o que é trabalho honesto. Mateus limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco da dignidade. Mesmo destruído, ele ainda tinha uma fagulha de esperança de que alguém acreditaria nele, de que alguém o defenderia, de que aquele pesadelo acabaria. Mas Débora não tinha terminado. O pior ainda estava por vir, e aquela criança de apenas 12 anos estava prestes a enfrentar uma humilhação ainda maior. A vilã estava apenas começando a mostrar o tamanho da sua maldade. O showroom da concessionária havia se transformado em um tribunal improvisado, com Débora como juíza, júri e carrasco. Mateus estava no centro de tudo, pequeno e vulnerável, mas ainda se recusando a sair. Sua teimosia não vinha de rebeldia, mas de uma necessidade desesperada de provar que não era mentiroso, que realmente pertencia àquele lugar. Você ainda está aqui? Débora colocou as mãos na cintura, sua voz destilando impaciência e raiva. Achei que tinha sido clara. Saia daqui agora. Tia, por favor, me deixa ligar para meu pai. Ele vai confirmar tudo o que eu falei. Mateus implorou, tirando um celular do bolso. Era um iPhone último modelo, um presente de adoção, que Roberto havia dado com muito carinho. O número dele está aqui. A senhora pode falar com ele. Débora olhou para o celular e sua raiva aumentou ainda mais. Na mente preconceituosa dela, aquilo era mais uma evidência de que Mateus era um criminoso. Ah, agora entendi tudo. Celular caro, história mirabolante sobre ser filho de rico. Esse celular é roubado, né? É por isso que você está aqui, vendendo para algum receptador. Não. Meu pai me deu de presente quando eu fui morar com ele. Mateus protestou, segurando o telefone contra o peito, como se fosse proteger sua única conexão com a família. Por favor, só deixa eu ligar. Celular roubado. Eu sabia.
Débora gritou para todos ouvirem, como se tivesse desvendado um grande mistério. Seguranças, seguranças, venham aqui agora. Temos um menor com produto roubado. 2 seguranças apareceram rapidamente. João, um homem de 50 anos que trabalhava ali há muito tempo, e Silva, mais jovem, recém-contratado. Ambos pareciam desconfortáveis com a situação. Mas Débora era conhecida por sua influência na empresa. João, este menino está com um celular roubado e se recusa a sair da loja. Débora mentiu descaradamente. Quero que vocês chamem a polícia imediatamente. João observou Mateus com cuidado. Era um homem experiente, pai de família, e algo naquela situação não batia. O menino não parecia um criminoso. Parecia apenas uma criança assustada e machucada. Débora, você tem certeza? Ele parece só uma criança. Certeza? João, você está questionando meu julgamento? Débora se virou para o segurança com fúria. Eu trabalho aqui há 10 anos. Sei muito bem reconhecer vagabundo quando vejo. Esse moleque é perigoso. Mateus olhou para João, com esperança nos olhos. Senhor, eu não sou ladrão. Meu nome é Mateus Silva. Meu pai adotivo é Roberto Silva. Ele é dono desta loja. Por favor, me deixe provar. A menção do nome Roberto Silva fez João franzir o senho. Ele conhecia o patrão há anos. Sabia que Roberto e a esposa tentavam ter filhos há muito tempo. Mas antes que pudesse processar a informação, Débora interveio novamente. Viu só? Agora ele está usando o nome do nosso chefe, que... Descaramento! Débora estava fora de si. Isso é crime! É uso de identidade falsa. João, eu exijo que você chame a polícia agora. Silva, o segurança mais novo, estava visivelmente desconfortável. Débora, talvez a gente possa só pedir para ele ir embora sem envolver a polícia. Ele é só uma criança. Silva, você também quer questionar minha autoridade? Débora parecia uma fera enjaulada. Vocês dois são pagos para fazer segurança, não para pensar. Eu mandei chamar a polícia. Foi nesse momento que Mateus fez algo que surpreendeu a todos. Parou de chorar, limpou o rosto com determinação e olhou diretamente nos olhos de Débora. Tia, eu não vou sair daqui até provar que não sou mentiroso. Como assim não vai? Sair? Débora avançou em direção a Mateus, sua face contorcida de raiva. Você acha que manda aqui, pivete? Acha que pode me desafiar? Eu não estou desafiando ninguém, Mateus respondeu com uma coragem que não sabia que tinha. Eu só quero que a senhora me dê uma chance de provar que estou falando a verdade. A plateia que se formou ao redor estava dividida. Alguns clientes pareciam tocados pela determinação da criança, outros estavam claramente do lado de Débora. Dona Margarete, que antes apoiava a vendedora, agora observava com uma expressão pensativa. Carlos, o vendedor jovem, não aguentou mais ficar calado. Débora, por que você não deixa ele ligar? Se for mentira, descobre na hora. Se for verdade... Carlos, eu já avisei para você não se meter. Débora se virou para ele como uma cobra pronta para atacar. Mais uma palavra sua, e eu falo com a gerência sobre sua insubordinação. Mateus percebeu que Carlos estava tentando ajudar e se dirigiu a ele com gratidão nos olhos. Obrigado, senhor. Eu só queria que alguém acreditasse em mim. Essa simples demonstração de gratidão tocou profundamente não apenas Carlos, mas vários outros funcionários e clientes. Era impossível não ver a sinceridade naqueles olhos de criança, a dor profunda que ele estava sentindo. Débora percebeu que estava perdendo o controle da situação e decidiu dar o golpe final. Chega de teatro. João, Silva, ou vocês tiram esse moleque daqui agora, ou eu vou pessoalmente falar com o senhor Roberto sobre a incompetência de vocês. A ameaça surtiu efeito. João, que tinha família para sustentar, se aproximou de Mateus com pesar. Garoto, sinto muito, mas você precisa sair. Se quiser falar com alguém, pode. Ligar de fora da loja. Mas, senhor, se eu sair, vocês nunca vão acreditar em mim.
Mateus disse, sua voz quebrando novamente. Por favor, só deixa eu provar. Não há nada para provar, Débora gritou. Você é um mentiroso, um pivete, um... Foi nesse momento que o celular de Mateus começou a tocar. O nome na tela estava claro para todos verem. Papai. O coração de Mateus disparou. Roberto estava ligando para ele. Débora viu a tela do celular e sua face ficou ainda mais vermelha de raiva. Agora ele programou um contato falso. Que farsa é essa? Mateus olhou para o celular tocando, depois para Débora, depois para todos ao redor. Aquela era sua chance de provar a verdade. Mas será que Débora permitiria que ele atendesse? O destino daquela situação toda estava nas mãos de uma mulher cega pelo preconceito. E Mateus estava prestes a descobrir até onde a crueldade humana poderia chegar. O celular continuava tocando insistentemente, nas mãos trêmulas de Mateus. Cada toque parecia ecoar pelo showroom como uma sirene de esperança. Todos os olhos estavam fixos na tela que exibia Papai, e a tensão no ar era quase palpável. Por favor, deixa eu atender, Mateus implorou, estendendo o telefone para que todos pudessem ver. É meu pai, ele pode explicar tudo. Débora, percebendo que a situação estava fugindo do seu controle, fez algo impensável. Avançou rapidamente e tentou arrancar o celular da mão de Mateus. Dá aqui esse telefone roubado. Vou entregar para a polícia como evidência. Não! Mateus gritou segurando o aparelho com força. Na luta, o telefone escapou das mãos de ambos e caiu no chão de mármore com um estrondo seco. Tela rachou, mas o aparelho continuou tocando, o som agora abafado e distorcido. O silêncio que se seguiu foi assombrado apenas pelo toque persistente do celular no chão. Mateus se ajoelhou imediatamente, pegando o aparelho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A ligação havia caído. Olha só o que você fez, Débora gritou, apontando para o telefone quebrado. Agora temos destruição de patrimônio também. Esse moleque está ficando violento. João, o segurança mais velho que havia observado toda a cena, balançou a cabeça com desaprovação. Débora, você que tentou pegar o telefone da criança, eu vi tudo. João, você está me acusando? Débora se virou para ele furiosa. Eu estava tentando impedir um crime. Esse celular é roubado. Mateus, ainda ajoelhado, tentava ligar o telefone de volta. A tela estava rachada, mas o aparelho ainda funcionava. Com os dedos pequenos tremendo, ele procurou o número do pai na agenda. Por favor, só deixa eu ligar de volta. Ele vai estar preocupado. Foi nesse momento que Carlos, o vendedor jovem, tomou uma decisão corajosa. Caminhou até Mateus e se ajoelhou ao lado dele. Quer que eu te ajude a ligar? Carlos! Débora berrou. Eu já avisei! Débora, chega! Carlos se levantou, encarando-a pela primeira vez. Isso já passou de todos os limites. É uma criança de 12 anos. Onde está sua humanidade? O confronto entre os dois funcionários criou uma divisão clara no ambiente. Alguns apoiavam Carlos silenciosamente. Outros permaneciam fiéis a Débora por medo de represálias. Mateus, no centro de tudo, conseguiu finalmente discar o número do pai. O telefone chamou uma vez, 2 vezes. Na terceira, uma voz familiar e querida atendeu. Mateus, filho, você está bem? Acabei de te ligar e caiu. Papai! Mateus gritou, e o alívio na sua voz era tão genuíno que até os mais céticos começaram a questionar suas certezas. Pai, estou na sua loja, mas... Débora, desesperada, tentou mais uma vez pegar o telefone. Não vou deixar esse teatrinho continuar. Mas João, o segurança, desta vez impediu que ela se aproximasse. Algo na reação de Mateus, na forma como ele disse papai, na emoção genuína da criança, estava fazendo-o repensar toda a situação. Filho, você está na loja, sozinho. A voz de Roberto pelo telefone estava alta o suficiente para alguns ouvirem. Mateus, eu te falei para esperar eu te levar. Pai, eu sei, mas eu queria conhecer onde o senhor trabalha.
Mateus falou entre soluços. Mas tem uma moça aqui que está dizendo que eu sou ladrão, que meu celular é roubado, que eu não sou seu filho. O silêncio que veio do telefone foi ensurdecedor. Quando Roberto voltou a falar, sua voz tinha um tom que nenhum dos funcionários havia escutado antes. Era o tom de um pai protetor, descobrindo que seu filho estava sendo atacado. Que moça, quem está fazendo isso com você? A voz de Roberto ecoou pelo showroom através do viva-voz que Mateus havia ativado sem perceber. Débora empalideceu instantaneamente. Pela primeira vez, desde que tudo começou, uma sombra de dúvida passou pelo seu rosto. Mas seu orgulho e preconceito eram maiores que qualquer lógica. É pegadinha, né? Ela disse, tentando manter a compostura. Vocês combinaram isso, gravaram uma voz, programaram o telefone. Acham que eu sou idiota? Carlos olhou para ela com descrença. Débora, você está ouvindo? É a voz do Sr. Roberto. Eu trabalho aqui há 2 anos. Conheço a voz dele. Pai, Mateus continuou no telefone. Ela disse que aqui não é lugar para curioso pobre. Disse que minha família é desestruturada, que o senhor e a mamãe não existem. A respiração pesada de Roberto pelo telefone era audível para todos. Quando ele voltou a falar, havia uma frieza controlada na sua voz que fez até Débora engolir seco. Mateus, qual o nome dessa pessoa? Débora, pai. Ela disse que trabalha aqui há 10 anos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todos os funcionários conheciam Roberto Silva há anos. Sabiam que ele era um homem justo, mas também sabiam que quando se tratava de família, ele não brincava em serviço. E agora estavam descobrindo que ele tinha um filho que estava sendo humilhado na própria empresa dele. João, o segurança, fechou os olhos com força. Estava trabalhando ali há 8 anos e nunca havia visto Roberto tão alterado. Silva, o segurança mais novo, olhava alternadamente para Mateus e para Débora, tentando processar a magnitude do que estava presenciando. Dona Margarete, a cliente elegante que antes apoiava Débora, se aproximou devagar de Mateus. Meu querido, ela disse suavemente, desculpe se fui má com você. Às vezes os adultos cometem erros. Débora observava tudo se desenrolando e ainda se recusava a aceitar a realidade. Em sua mente preconceituosa, aquilo tudo tinha que ser uma farsa elaborada. Não conseguia admitir que havia passado mais de 1 hora humilhando o filho do próprio patrão. Mateus, a voz de Roberto voltou ao telefone. Papai está vindo aí agora. Fica onde você está. E diz para essa Débora que ela não sai daí até eu chegar. A linha caiu, e o silêncio no showroom era ensurdecedor. Mateus olhou ao redor, vendo as expressões de choque, arrependimento e medo nos rostos dos adultos. Débora estava pálida como um fantasma, mas seu orgulho ferido ainda a impedia de admitir o erro. O menino de 12 anos, que havia sido tratado como um criminoso, agora estava no centro de uma reviravolta que mudaria a vida de todos ali. A verdade estava finalmente vindo à tona, e Roberto Silva, o verdadeiro dono de tudo aquilo, estava a caminho para confrontar quem havia ousado maltratar seu filho mais precioso. Os 15 minutos que se seguiram foram os mais tensos na história daquela concessionária. Débora caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado, ainda tentando encontrar uma forma de justificar suas ações. Os outros funcionários sussurravam entre si, alguns claramente nervosos com a chegada iminente do patrão. Mateus havia se sentado em uma das poltronas de couro da área VIP, finalmente permitido pelos seguranças, que agora o tratavam com todo o cuidado do mundo. João havia até mesmo oferecido água e biscoitos para o menino, tentando compensar sua omissão anterior. Isso ainda pode ser uma pegadinha muito elaborada, Débora murmurava, tentando se convencer. Criança esperta, telefone programado, voz imitada. Já vi de tudo nessa vida. Carlos balançou a cabeça incrédulo. Débora, você precisa parar com isso. É óbvio que o menino está falando a verdade.
Olha o jeito que ele conhece os carros, as especificações técnicas que ele sabe de cor. Qualquer um pode decorar isso na internet, ela retrucou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção de antes. Silva, o segurança mais novo, se aproximou de Mateus com cuidado. Desculpa, garoto. A gente não sabia. Mateus olhou para ele com aquela maturidade surpreendente que crianças desenvolvem quando passam por situações difíceis. Eu entendo, senhor. Vocês não conheciam, mas a moça Débora, ela foi muito má comigo. Dona Margarete, que havia permanecido na loja fascinada com o desenrolar dos acontecimentos, se aproximou de Mateus. Meu querido, posso te fazer uma pergunta? Como você aprendeu tanto sobre carros? O rosto de Mateus se iluminou pela primeira vez naquela manhã terrível. Eu sempre gostei, desde pequeno. Quando eu morava no orfanato, catava revistas de carros no lixo e decorava tudo. Depois que o papai me adotou, ele me explicou várias coisas. A gente assiste corrida de Fórmula 1 juntos todo domingo. A sinceridade na voz de Mateus era inegável. Até mesmo alguns funcionários que antes apoiavam Débora começaram a se afastar dela, percebendo a magnitude do erro que estava sendo cometido. Foi quando ouviram o som de pneus cantando no estacionamento. Através dos grandes painéis de vidro, todos viram uma Mercedes-Benz S500 preta, freando bruscamente na vaga reservada para a diretoria. Roberto Silva saltou do carro ainda antes do motor ser desligado completamente. Mateus se levantou da poltrona como um raio. "Papai!" gritou correndo em direção à entrada. Roberto Silva entrou na concessionária como um furacão. Era um homem de 45 anos, alto, imponente, vestindo um terno italiano impecável. Mas naquele momento, toda sua elegância empresarial havia sido substituída pela fúria protetiva de um pai. Seus olhos procuraram imediatamente por Mateus, e quando o viu correndo em sua direção, se ajoelhou para receber o abraço do filho. "Mateus, meu filho, você está bem?" Roberto abraçou o menino com força, verificando se ele estava machucado. "Papai está aqui agora. Ninguém mais vai te fazer mal." O abraço entre pai e filho foi tão genuíno, tão carregado de amor, que até os mais céticos não puderam mais duvidar. Débora, observando a cena, sentiu as pernas bambas. A realidade estava finalmente batendo à sua porta como um martelo implacável. Roberto se levantou, mantendo a mão no ombro de Mateus, e seus olhos percorreram o showroom até encontrarem Débora. Quando seus olhares se cruzaram, o empresário não disse uma palavra. Não precisava. A fúria contida em seus olhos falava por si só. "Senhor Roberto!" Débora tentou se recompor rapidamente, forçando um sorriso profissional. "Que surpresa! Não sabíamos que o senhor estava vindo hoje." Roberto caminhou lentamente em direção a ela, cada passo ecoando no mármore como uma sentença. Quando parou na frente de Débora, o silêncio no showroom era total. Até os clientes que estavam em outras sessões pararam para observar. "Então você é a Débora", Roberto disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos recuarem instintivamente. "A pessoa que passou a última hora humilhando meu filho." "Senhor Roberto, houve um mal-entendido." Débora tentou se explicar, mas Roberto levantou a mão, interrompendo-a. "Mal-entendido?" Roberto repetiu, sua voz subindo ligeiramente. "Você chamou meu filho de ladrão, disse que ele tinha celular roubado, atacou minha família." A voz de Roberto ecoou por toda a concessionária. Funcionários de outros setores apareceram para ver o que estava acontecendo. Alguns clientes saíram discretamente, não querendo se envolver na situação. Mateus puxou a camisa do pai delicadamente. "Pai, ela disse que aqui não é lugar para curioso pobre. E diz que nossa família é desestruturada." Se Roberto já estava furioso antes, agora parecia prestes a explodir. Seus punhos se fecharam e ele precisou de toda a sua contenção para não perder completamente a compostura. "Débora", ele disse, pronunciando cada sílaba como se fosse veneno, "você trabalha para mim há 10 anos.
Eu confiei em você, te promovi, te dei bônus, te tratei com respeito. E você usa essa posição para humilhar uma criança, para atacar meu filho? Débora percebeu que sua carreira estava desmoronando diante de seus olhos. Tentou uma última cartada desesperada. Senhor Roberto, eu não sabia. Como eu podia imaginar? O senhor nunca falou que tinha um filho. Eu estava só protegendo a loja. Protegendo? Roberto gritou, fazendo Débora recuar. Você estava protegendo a loja de uma criança de 12 anos que adora carros? De um menino que só queria conhecer o trabalho do pai. João, o segurança, deu um passo à frente corajosamente. Senhor Roberto, eu preciso falar. A Débora tentou pegar o celular do menino à força. Foi por isso que ele caiu e o quebrou. Roberto olhou para o telefone rachado na mão de Mateus, depois de volta para Débora. A mulher que sempre se orgulhou de sua autoridade e influência agora parecia pequena e patética diante da fúria justificada de um pai protegendo seu filho. Carlos também se aproximou. Senhor Roberto, eu tentei defender o Mateus, mas a Débora me ameaçou. Disse que falaria com o senhor sobre minha insubordinação. Ah, ela disse isso? Roberto olhou para Carlos com aprovação. Carlos, você foi a única pessoa decente nesta situação toda. Parabéns por ter coragem. Débora percebeu que estava sozinha. Todos os funcionários que antes a temiam, agora a evitavam. Clientes a olhavam com desprezo. Sua reputação, construída ao longo de 10 anos, havia desmoronado em uma única manhã por causa do seu preconceito cego. Roberto se ajoelhou novamente na frente de Mateus. Filho, papai sente muito por isso ter acontecido. Você não merecia passar por isso. Pai, eu só queria conhecer onde o senhor trabalha. Eu achava que ia ser o dia mais feliz da minha vida, Mateus disse, seus olhos ainda úmidos. As palavras do menino atingiram Roberto como uma punhalada no peito. Ele abraçou o filho novamente, prometendo silenciosamente que nunca mais permitiria que alguém o machucasse daquela forma. Quando se levantou novamente, Roberto encarou Débora uma última vez. O julgamento final estava prestes a começar, e todos na concessionária sabiam que nada seria igual depois daquele dia. O showroom da concessionária havia se transformado em uma sala de tribunal silenciosa. Roberto Silva estava diante de Débora, que agora parecia muito menor do que realmente era. O peso de suas ações havia finalmente caído sobre ela como uma avalanche implacável. Outros funcionários se posicionaram ao redor, formando um semicírculo, como se fossem testemunhas de um momento histórico que mudaria para sempre aquele ambiente de trabalho. A luz natural que entrava pelos enormes painéis de vidro parecia destacar ainda mais o contraste entre a figura imponente de Roberto e a postura curvada de Débora. Era como se até mesmo a iluminação conspirasse para mostrar o que estava certo e o que estava errado naquela situação. Débora, Roberto começou, sua voz controlada, mas carregada de uma autoridade absoluta. Em 10 anos trabalhando para mim, você construiu uma reputação sólida. Suas vendas eram excelentes, sua dedicação aparente era inquestionável. Mas hoje você revelou quem realmente é por baixo de toda essa máscara profissional. Roberto parou por um momento, observando o rosto de cada funcionário presente. Queria que todos entendessem a gravidade do que havia acontecido. Você sabe qual é a diferença entre um erro e um caráter revelado? O erro acontece por descuido, por falta de informação. Mas o que você fez com meu filho foi uma demonstração clara de quem você é quando ninguém está olhando. Débora tentou se endireitar, mas suas pernas tremiam visivelmente. Suas mãos, que sempre gesticulavam com confiança durante as apresentações de vendas, agora tremiam descontroladamente. Senhor Roberto, eu posso explicar. Foi um mal-entendido terrível. Eu não sabia... Não sabia?
Roberto interrompeu, sua voz ecoando por todo o ambiente como um trovão. Você não sabia que estava humilhando uma criança inocente? Não sabia que estava sendo preconceituosa? Não sabia que estava destruindo o coração de um menino de 12 anos? Roberto deu alguns passos, caminhando devagar ao redor de Débora, como um promotor experiente construindo seu caso. Deixa eu te fazer algumas perguntas, Débora. Quando você viu meu filho pela primeira vez, qual foi seu primeiro pensamento? Foi que criança educada ou foi que menino negro suspeito? Débora abriu a boca para responder, mas não conseguiu emitir som algum. A pergunta havia atingido o cerne da questão, expondo o preconceito que ela tentava negar. Quando ele demonstrou conhecimento sobre os carros, você pensou que menino inteligente ou pensou, esse moleque deve ter aprendido isso para roubar? Roberto continuou, sua voz ganhando intensidade. Quando ele disse que era meu filho, você pelo menos considerou a possibilidade ou imediatamente descartou, porque, na sua mente preconceituosa, um homem branco rico não poderia ter um filho negro? Mateus, segurando firme na mão do pai, observava tudo com uma maturidade impressionante para sua idade. Suas lágrimas haviam secado, mas as marcas do sofrimento ainda eram visíveis em seu rosto jovem. Ele percebia que aquele momento era maior do que ele mesmo, que era sobre justiça, não apenas para ele, mas para todas as crianças que poderiam passar pela mesma situação. Silva, o segurança mais novo, não conseguiu mais ficar calado. Senhor Roberto, posso falar? Quando Roberto acenou positivamente, ele continuou. Eu trabalho aqui há apenas 6 meses, e desde o primeiro dia eu percebi que a Débora tratava pessoas diferentes, de formas diferentes. Clientes negros sempre eram observados com mais suspeita. Funcionários de limpeza eram tratados como se fossem invisíveis. Eu achava que fosse normal, que era assim que as coisas funcionavam em empresas grandes. Roberto olhou para Silva com interesse. Continue. Hoje eu entendi que não é normal, senhor. Que a gente pode escolher tratar todo mundo com respeito, independentemente de quem eles são. O menino me ensinou isso. Mesmo sendo humilhado, ele continuou educado, continuou tentando provar que era uma boa pessoa. João, o segurança mais experiente, também se manifestou. Senhor Roberto, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sabia que a Débora tinha esses preconceitos, mas nunca fiz nada porque ela vendia muito e eu achava que não era minha responsabilidade. Hoje eu vi onde isso pode levar e me envergonho da minha omissão. Roberto acenou aprovadoramente. João, reconhecer o erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Todos nós temos responsabilidade quando testemunhamos injustiças. Fernanda, uma vendedora que havia permanecido em silêncio durante todo o episódio, se aproximou timidamente. Senhor Roberto, posso dizer algo sobre o Mateus? Claro, Fernanda. Eu estava observando ele desde que chegou. A forma como ele olhava para os carros não era de alguém que queria pegar alguma coisa. Era de alguém que realmente amava carros. Os olhos dele brilhavam de paixão genuína. Ele tocava nos veículos com o mesmo carinho que eu tenho pelos meus filhos. Era óbvio que ele não estava ali para fazer nada errado. Mateus olhou para Fernanda com gratidão. Obrigado, tia Fernanda. Os carros são mesmo muito lindos. Eu sonho em dirigir um Ferrari igual àquela quando eu crescer. A inocência na voz de Mateus contrastava dramaticamente com a crueldade que ele havia enfrentado. Roberto se emocionou ao ouvir o sonho simples do filho. Um sonho que qualquer criança poderia ter, mas que Débora havia tentado transformar em crime. Roberto respirou fundo, organizando os pensamentos. Queria que suas próximas palavras ficassem gravadas na memória de todos os presentes para sempre. Agora eu vou te contar sobre meu filho, Débora. E quero que todos aqui escutem bem, porque essa é uma história de superação que deveria inspirar, não ser motivo de discriminação. Ele colocou ambas as mãos nos ombros de Mateus como um escudo protetor. Deixa eu te contar uma coisa sobre meu filho.
Roberto continuou, sua voz agora carregada de emoção paternal e orgulho. Roberto se ajoelhou na altura de Mateus, olhando nos olhos do menino. Mateus, conta para eles como você aprendeu tanto sobre carros. Mateus, ainda tímido, mas ganhando confiança, começou a falar. Quando eu morava no orfanato, eu catava revistas de carros que as pessoas jogavam fora. Ficava horas lendo sobre os motores, as velocidades, os preços. Era meu jeito de sonhar com um futuro melhor. Os outros meninos brincavam de futebol, mas eu preferia ficar estudando os carros. A voz de Mateus se fortaleceu conforme ele continuava. Eu decorava tudo, porque achava que se um dia eu soubesse muito sobre carros, talvez alguém me desse uma chance de trabalhar com eles. Nunca pensei que ia morar numa família que me amasse e que o papai fosse dono de uma loja como essa. Roberto se levantou, visivelmente emocionado. Vocês estão ouvindo? Meu filho transformou abandono em conhecimento, solidão em determinação, falta de oportunidade em preparação para o futuro. E você, Débora, tentou destruir isso com seu preconceito. Dona Margarete, que havia acompanhado toda a cena, se aproximou com lágrimas nos olhos. Meu Deus, que história linda! Mateus, você é um exemplo para todos nós. Eu me envergonho de ter duvidado de você no início. Não precisa ficar triste, senhora, Mateus respondeu com maturidade surpreendente. Todo mundo pode mudar de opinião quando conhece a verdade. O importante é ter um coração aberto para aprender. As palavras de Mateus causaram um impacto profundo em todos os presentes. Era impossível não ficar tocado com a sabedoria e a generosidade daquela criança que havia passado por tanto sofrimento, mas mantinha a pureza da alma. Dr. Henrique, um cliente idoso que comprava carros, na concessionária há anos, se aproximou do grupo. Roberto, em 15 anos frequentando esta loja, nunca presenciei algo tão emocionante. Seu filho é um jovem extraordinário. A educação que vocês deram a ele em apenas 3 meses mostra o amor e os valores da família de vocês. Roberto sorriu com orgulho. Dr. Henrique, na verdade foi Mateus quem nos ensinou sobre amor incondicional. Quando decidimos adotá-lo, achávamos que estávamos dando uma oportunidade para ele. Descobrimos que era ele quem estava dando uma oportunidade para nós de sermos uma família completa. Débora, que havia permanecido em silêncio absorvendo cada palavra, não conseguiu mais conter as lágrimas. Toda a arrogância havia desaparecido, substituída por um arrependimento profundo e genuíno. Mateus, ela disse, sua voz quebrada, eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui terrível com você. Disse coisas horríveis, te machuquei de um jeito que não tem perdão. Você não merecia nada disso. A sinceridade no arrependimento de Débora era palpável. Não eram lágrimas de autocomiseração ou medo de perder o emprego, mas lágrimas de quem finalmente enxergou a monstruosidade de suas ações. Eu sempre achei que sabia julgar as pessoas, Débora continuou, falando através dos soluços. Achava que minha experiência, meus anos de trabalho, me davam o direito de decidir quem merecia estar aqui. Mas você me mostrou que eu não sabia nada sobre caráter, sobre dignidade, sobre o que realmente importa numa pessoa. Mateus olhou para ela, depois para o pai, depois de volta para Débora. O menino que havia sido humilhado estava prestes a dar uma lição de humanidade que nenhum adulto presente jamais esqueceria. Moça Débora, o senhor meu pai sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Eu perdoo a senhora. O impacto das palavras de Mateus foi avassalador. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços emocionados de várias pessoas. Débora desabou em lágrimas, não apenas pela culpa que sentia, mas pela generosidade inacreditável daquela criança que ela havia tentado destruir.
Carlos, que havia sido o único a defender Mateus, se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Mateus, você é mais maduro que muito adulto que eu conheço. É uma honra trabalhar na mesma empresa que sua família. Vários funcionários limparam os olhos discretamente. Fernanda chorava abertamente, tocada pela demonstração de perdão. Até mesmo Silva, o segurança mais jovem, estava visivelmente emocionado. Roberto ficou emocionado com a nobreza do coração do seu filho, mas também sabia que precisava ser o pai protetor naquele momento. Mateus, Roberto disse, se ajoelhando na altura do menino. Você tem certeza? Depois de tudo que ela fez com você? Pai, a senhora Marina sempre diz que guardar raiva no coração só machuca a gente mesmo. Eu não quero ficar triste para sempre por causa de hoje. Quero lembrar que conheci a loja do senhor e que o senhor veio me defender. Roberto abraçou Mateus com força, orgulhoso da maturidade e do coração generoso do seu filho. Você é um menino especial, Mateus. Papai tem muito orgulho de você. Voltando-se para Débora, Roberto tomou sua decisão final. A justiça precisava ser feita, mas temperada com a mesma misericórdia que seu filho havia demonstrado. Débora, meu filho te perdoou, e isso mostra a grandeza do coração dele. Mas perdão não significa ausência de consequências. Como empresário e como pai, tenho responsabilidades que vão além dos sentimentos pessoais. Roberto caminhou até sua mesa executiva, localizada em uma área reservada do showroom, e pegou alguns documentos. Você será transferida para o setor administrativo sem contato direto com clientes. Seu salário será mantido, porque acredito em segundas chances, mas você vai fazer um curso sobre diversidade e respeito, e vai pedir desculpas pessoalmente para Marina, minha esposa, pelo que disse sobre nossa família. Débora acenou com a cabeça vigorosamente, genuinamente grata por não ter sido demitida. Sim, senhor Roberto, eu aceito tudo. Eu mereço muito pior. E mais uma coisa, Roberto continuou, sua voz agora mais suave, mas ainda firme. Você vai acompanhar Mateus e Marina em uma visita ao orfanato onde ele morava. Quero que você veja de onde ele veio. Conheça outras crianças como ele e entenda que o valor de uma pessoa não se mede pela cor da pele, pela condição social ou por qualquer outro preconceito que você possa ter. A proposta surpreendeu não apenas Débora, mas todos os presentes. Era uma forma de educação prática que poderia realmente transformar a perspectiva dela sobre a vida. Eu vou, senhor. Eu prometo que vou aprender. Débora respondeu, e pela primeira vez, sua voz soou sincera, desprovida de arrogância ou fingimento. Mateus, que havia escutado a conversa, se aproximou de Débora. Moça Débora, quando a senhora for no orfanato, pode levar revistas de carros para os meninos. Eles vão gostar muito. A generosidade contínua de Mateus deixou Débora sem palavras. Mesmo depois de tudo que havia passado, ele ainda pensava em como ajudar outras crianças. Eu vou levar, Mateus. Vou levar muitas revistas e talvez alguns brinquedos também. Roberto se levantou e se dirigiu a todos os presentes. Aquele era o momento de transformar uma situação terrível em uma lição que beneficiaria toda a empresa. Que o que aconteceu aqui hoje sirva de lição para todos nós. Preconceito é uma doença que pode ser curada com educação e empatia. Meu filho me ensinou hoje que o perdão é mais poderoso que a vingança. Roberto olhou diretamente para cada funcionário. A partir de hoje, esta empresa terá um novo código de conduta. Todos vocês participarão de treinamentos sobre diversidade e inclusão. Teremos parcerias com orfanatos e instituições sociais. E qualquer funcionário que testemunhar preconceito e não tomar uma atitude será considerado conivente. Carlos, que havia sido corajoso o suficiente para defender Mateus, se aproximou. Senhor Roberto, eu gostaria de sugerir algo, que tal criarmos um programa onde jovens interessados em carros